Coitado, seis Sei lá. terras dentro de um senhor, um homem, Não, isso aqui tá. seus 40 anos, e ele apresentou-se até a minha casa, e chegando à minha casa ele estava bêbado, sujo, maltrapilho, estava revoltado comigo, inclusive, porque eu preguei o Evangelho para a sua família, a esposa e as filhas aceitaram Jesus como Salvador, mas como eles não eram casados, a esposa tomou uma decisão junto com ele, ou ele aceitava Jesus e ambos se casariam, seguiriam para o Evangelho, ou ela ia tomar essa decisão, ia separar dele, e se ele quisesse mais na frente, ele voltaria. Mas no entanto ele precisava seguir a Jesus independentemente de nada. Separou-se dele e ele caiu nos vícios, nas drogas. Então um dia ele me procurou e aí eu disse: olha, olhe para o seu estado, olhe para a sua família, duas mocinhas que têm vergonha de você, nesse estado sujo. Conheça Jesus, venha para o Evangelho e você vai ver que Deus vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua família. Deus vai ter muito maravilhoso receber. O que aconteceu foi que ele ficou morando na casa, sem ter relacionamento com a esposa, mas um certo dia ele decidiu estudar a Bíblia e me procurou. Então deu estudo bíblico para eles. A esposa passou a namorar ele depois que ele se batizou. Passou a namorar, um namoro, qualquer seja relacionamento. E em seguida ele batizou-se, e aí ele casou-se, e aí ele batizou-se. E um dia no culto de ação de graças, o pastor teve um culto, né? E lá fora ele foi despedido das pessoas, aí me abraçou e disse assim: me perdoe, você estava certo. Jesus me aproximou, o Evangelho me aproximou de Jesus, e hoje a minha família está resgatada. Casou-se com a própria mulher e hoje ele pediu para mim, foi tornou-se da igreja, uma piada. História linda, né, gente? Olha, de verdade, vai ficar arrepiado. Esse tipo de experiência me toca muito. E de que forma essa experiência impactou na sua vivência com Cristo? Karina, quando você testemunha de alguém como se converte e vem para Jesus, você sente assim uma gratidão imensa pelo que Jesus fez por você. A sua vida é transformada de uma maneira que você sente esse desejo de testemunhar para outras pessoas mais e mais e mais. Uma vez, nesse testemunho que eu posso dar também, eu transformei minha casa num pequeno grupo. Que eu enchi ela de mais de 20 pessoas na Semana Santa. Nessa semana que nós estamos aqui, levamos a esse pequeno grupo um padre, ex-padre, claro, a se transformar uma freira, e a igreja ficou tão lotada que o pastor não poderia levar no grupinho. Ele ficou com a cabeça lá de fora, só olhando as pessoas. E você acredita que mais de 20 pessoas daquele pequeno grupo foram transformadas pelo poder do Evangelho? Eu posso testemunhar disso, e uma das igrejas que fundamos, mais de 4 seguintes, nós já fundamos o Poder Reforma. Que história bonita, né? O irmão Jorge, esses 50 anos, eu fico imaginando todas as vivências que o senhor teve. E tem uma pergunta que não está aqui, que eu não mandei, né? Mas que é uma curiosidade minha, porque quando eu conheci o senhor lá na igreja da Fazenda, me apresentaram ali como Pastor Jorge, né? Da onde surgiu esse Pastor Jorge? Bem, esse apelido, inclusive no primeiro ano que eu me candidatei a vereador, me puseram esse apelido. Na verdade, tem 3 escolhas para você colocar para sair o santinho daqui. Então, um era Jorge Adventista, Jorge Oliveira e Pastor Jorge, que eu sou mais conhecido como Pastor Jorge. O personagem que escolheu, ele já apareceu inclusive, ele escolheu o Pastor Jorge, que era conhecido da região. Só que isso me causou problema, porque a maioria das igrejas, das pessoas, pensavam que eu estava usando o nome de pastor para subir, porque na Bíblia não era isso que eu queria.
mas infelizmente uma vez que está na boca do povo não tem como tirar mais. E assim ficou, apesar da gente, o ancião, ele é um subpastor, na ausência do pastor, ele é um pastor da congregação. E uma vez me questionaram na Câmara, quando eu fui vereador, e eu levei os escritos de si, levei os livros, tudo, e provei para todo mundo que a minha função, apesar de não ser pastor ordenado como pastor, mas sou ordenado como um ancião. E o ancião nunca vez, uma vez que ele é ordenado, nunca mais ele perde essa credencial de ancião, sabe? Em qualquer igreja que ele for, ele é ancião. Se pode ter um voto, ele atua como ancião da igreja. Eu trouxe esse assunto à tona, eu já imaginava mais ou menos, mas porque, na verdade, todos nós, pelo discipulado de Cristo, somos aí uma espécie de pastores. Sim. Nós cuidamos, nós temos ali um pequeno rebanho, um pequeno aprisco, que nós cuidamos. Todas as pessoas que nós podemos ajudar de alguma forma acabam sendo nossas ovelhas. O que eu quero dizer, irmãos, é que o cuidado com o próximo, o cuidado com o necessitado, ele não é apenas aí uma inspiração, um ato bonito, uma coisa legal que nós devemos fazer. Ele é uma missão que Cristo nos deixou. Quando a gente olha para os evangelhos, como eu disse, a maior parte do que a gente vê ele fazendo foi isso. Por isso que hoje em dia está tão na moda aí o evangelho da prosperidade, né? Esses dias eu até postei no meu Instagram, o pastor Rodrigo Silva falando sobre o problema desse evangelho, né? Porque nós devemos servir a Deus independente do que ele nos dá, né? Se a gente pede, ele diz não, ele continua sendo Deus, ele não deve mudar. Então, quando você acredita só no evangelho da prosperidade, é um problema sério. Mas os ensinamentos de Cristo, voltado aos cuidados com os necessitados, é que fazem com que esse evangelho da prosperidade acabe crescendo. Mas a verdade é que essa é a missão principal da igreja, nós cuidarmos das pessoas, dos menos favorecidos no caso, né? Essa foi a principal da missão que Jesus nos deixou. Irmão, Finalizando, eu queria dizer o seguinte: olha, quando eu cheguei aqui no Parque do Meio, em 1991, fiquei como missionário da igreja assalariado em Sete Barras. E lá, no final daquele ano, o presidente encerrou as atividades de missionário da igreja e eu entrei bem nessa época. Mas aí recebi um chamado para vir para Iguara. Eu vim para essa fazenda e comecei trabalhando, primeiro só eu e minha família. Depois foi aos pouquinhos, fui batizando 3, depois batizando mais 4, depois 19 de uma vez só. Aí eu tive que solicitar uma condução para poder trazer esse dinheiro para a igreja. Eu deixei um legado aqui para ninguém, e é aquele ônibus que transporta os membros da igreja gratuitamente. Amém. A princípio era um outro ônibus, mas ele encerrou o seu expediente de vida, e a associação, em lugar daquele, deu um outro para nós, por isso até hoje está lá aquele ônibus. Ali eu deixei o legado, graças a Deus, recebi de uma vez, e mais de 500 almas tem encontrado para mim, mais de 500 almas. Então a gente pode dizer que, não sei se a minha coluna vai caber, tantas vezes, mas louvado seja Deus aí tudo. amém. É uma história vitoriosa que nos emociona muito. Eu tenho certeza que a gente poderia continuar aqui a noite toda e ainda não acabaria aí as vivências do irmão Jorge. Então, irmão, quero te agradecer muito pela sua disposição, não só de participar desse momento, mas de